Nesse vídeo eu vou te ensinar a como melhorar o seu serviço na escrita para vender mais. Se você não assistiu ao último vídeo dessa série sobre prova social, eu te recomendo no card aqui em cima e também na descrição do vídeo vai ter o link para você poder assistir o primeiro vídeo em que eu falei sobre um dos tópicos para aplicar a prova social, que é o módulo de Trends, que eu ensinei 3 ações práticas para você aplicar esse método. No segundo tópico, nós vamos trabalhar a ideia dos protótipos, porque data doesn't lie. Dados não mentem. Então, nesse segundo tópico, nós vamos falar sobre protótipos. O que é um protótipo? Um protótipo é um modelo inicial de alguma coisa, de um produto, de um serviço. Um protótipo é aquele teste, o menor produto viável de alguma coisa que tende a ser muito grande. Se você quer viver da escrita, por exemplo, quer trabalhar escrevendo textos para blog, conteúdos, anúncios, e-mails, enfim, qualquer coisa, quer trabalhar com redação publicitária, é importante que você trate desde o primeiro momento em encapsular a tua entrega num serviço, ter um método para entregar o teu serviço. Quantidade, frequência, volume de reuniões, tempo de contrato, organização, processos de escrita, tudo que você vai precisar para executar esse serviço, você deverá testar. Então aqui no método, no tópico 2 de 3 tópicos sobre como aplicar provas sociais, nesse tópico nós vamos trabalhar sobre protótipos. Eu vou te ensinar 3 formas, 3 ações práticas para você prototipar a tua prestação de serviços para poder vender mais. Vamos lá. Cara, quais são os testes que você pode rodar na tua prestação de serviço? Como as pessoas vão reagir? Primeira pergunta que você deve se fazer. Segunda pergunta. É tão importante assim você se preocupar como as pessoas reagem? Ou é mais importante você entender como elas se comportam? Eu, por exemplo, eu tenho a visão de que é muito mais importante você se prender a como as pessoas vão se comportar, não só como elas vão reagir. Como elas vão reagir é um lampejo momentâneo e emocional a respeito de uma ação. Agora, como elas vão se comportar a partir do momento em que você aplica aquela ação, ou seja, aquela reação, aquele ímpeto inicial emocional se tornou um comportamento, o que acontece? Que comportamento é esse? Vamos lá. O primeiro modo de você aplicar a prototipação, o protótipo para a tua prestação de serviço para você vender mais, a primeira ação é realizar testes e experimentos. Deixa eu só trocar isso aqui para um callout do Notion, porque vai ficar mais bonito no documento. Aqui a gente troca a roda com o carro andando, né? Vai ficar mais bonito, calma aí. Você vai ficar aqui no vídeo comigo sim, enquanto eu estou corrigindo o documento, para ficar mais bonitão, para você ter uma experiência mais legal ainda. Você tá doido? Vai ficar aqui comigo sim, porque aqui não é bagunça. Pronto, agora sim. Toque com espaçamento e tudo mais, né? Vambora. Primeiro passo, cara. A primeira ação, testes e experimentos. A primeira coisa que você vai precisar entender nessa jornada de prototipar a tua prestação de serviços para vender mais é entender que a tua prestação de serviços, ou seja, o teu trabalho, é como fosse uma equação matemática. Então, numa equação, se você mudar muitas variáveis ao mesmo tempo, o resultado vai ser completamente diferente. Você não vai ter nenhuma previsibilidade a respeito do resultado. Então vamos imaginar de uma forma linear. Você entrega 3 textos por semana, você faz uma reunião a cada 15 dias e você organiza tudo, sei lá, no Dropbox, uma ferramenta de armazenamento online. Vamos imaginar que seja isso. Se para um protótipo, um teste, um experimento, nessa primeira ação, você muda mais de uma variável, ou seja, ao invés de entregar 3, você passa a entregar 5. Se ao invés de armazenar os arquivos no Dropbox, você armazena no Notion. Se você, ao invés de fazer uma reunião a cada 15 anos, você faz uma reunião diária, se você muda todas essas variáveis ao mesmo tempo, você não vai saber
o que que tá dando certo, o que que tá dando errado. Porque você mudou tudo, que o projeto é diferente, você não sabe nem o que esperar. Então, pega o que você tem de prestação de serviço e muda só uma variável por vez. Por exemplo, se tu faz três entregas por semana, se você faz uma reunião por quinzena e armazena, organiza tudo no Dropbox, cara, muda só uma variável. Ao invés de organizar tudo no Dropbox, organiza tudo no Notion e no Google Drive, por exemplo. Continua entregando três, uma reunião por quinzena e muda a organização. E aí o que que você vai fazer? A partir dessa execução, você vai colher um feedback. Cliente, deu certo? O que que você achou? Foi melhor para você? Ficou mais prático? Ficou mais fácil? Você gostou mais? Gostou menos? O que que foi? Se o cara tiver um baita de um feedback para você, você já sabe que, putz, para os próximos essa já é a regra. Se você não tem certeza se isso fez diferença, o cara falou, olha, eu nem percebi muita diferença, sabe? Pra mim tanto faz. Então, cara, é mais por você. Se te deu menos trabalho, implementa. Se te deu muito mais trabalho e pro cliente foi indiferente, cara, mantém como estava, muda outra variável agora. Então é mais ou menos por aí. Depois você muda outra variável. Tu entrega, ao invés de entregar 3 por semana, tu vai entregar 5 por semana. A reunião vai continuar sendo quinzenal e agora a organização já está no Drive e no Notion. Depois de mudar isso, aí você já colhe um outro feedback, já fez um novo protótipo. E aí você vê, putz, o cliente falou, cara, eu acabei de perceber que com mais conteúdo, nesses últimos 45 dias eu vendi mais. O meu faturamento aumentou em 15%. Opa! Então, ao invés de entregar 3, tu pode fixar e entregar 5. Porque se aumentou o faturamento do cliente, testa, porque pode ser um padrão que você vai encontrar num próximo projeto. Ah, Jota, não é todo projeto que vai performar igual. É óbvio que não. Todo projeto é super diferente. Mas se você tem um padrão de qualidade e um padrão de entrega, o que custa você replicar o que já está funcionando, ainda que seja intenso? Quanto maior o trabalho, maior o esforço, maior o risco, maiores tendem a ser também os resultados. Então, primeira ação, testes e experimentos. Ação número 2, observação de comportamentos. Dentro do teu ambiente de prestação de serviço, dentro desse contrato, é preciso que você acompanhe nas reuniões com o teu cliente como é que ele está se comportando com a tua entrega. Ele está colocando em prática tudo que você está entregando? Todos os textos que você está escrevendo para o blog dele estão subindo, estão indo ao ar? Todos os conteúdos, os roteiros de vídeo que você escreveu se tornaram de fato testes que rodaram no YouTube, rodaram no TikTok, rodaram no Instagram, rodaram onde deveriam rodar? Todos os panfletos que você escreveu, eles foram impressos? Observa os comportamentos. O teu trabalho está sendo respeitado, está sendo aproveitado? Se sim, como você pode melhorar? Se não, por quê? Entenda. Porque talvez você chegue a um momento em que você está entregando muito mais do que o teu cliente está de fato usando. E ele vai acabar gerando uma ansiedade do tipo, cara, eu tô pagando por muito mais do que eu tô usando, não tá fazendo sentido para mim. Ou vai chegar um momento em que você tá trabalhando muito para um projeto em que, no final das contas, ele só tá usando 30% do que de fato você tá entregando. E aqui eu não estou falando no sentido de vocês combinaram 10 e você entregou 10 e ele não tá usando esses 10. O combinado nunca sai caro. Eu tô falando no sentido de vocês combinaram 10, você entregou 15 como over delivery, ou seja, você entregou mais para melhorar a experiência dele, e esse mais que você está entregando, ele nem está usando. Eu estou falando de um plus, eu estou falando de um extra, eu estou falando de um depois. O básico ele deve ser feito, porque o combinado não sai caro. Se você entregou 10, se você combinou 10 com o cliente, tu não vai entregar 7 porque tu falar, não, 7 são suficientes. Se você partir do princípio em que você vai tomar decisão quebrando o acordo que você teve com o teu cliente, o que vai acontecer? Qual o precedente que você abre? Se você abre o precedente para entregar menos, você também abre o precedente para ele te pagar menos. Que autoridade você vai ter para falar, olha, você ao invés de me pagar, sei lá, X, você me pagou somente 70% de X do valor que a gente combinou. Para você não vai ficar legal. Então, cara, organização. Faz o básico bem feito, porque o que eu estou falando aqui de protótipo, eu estou falando de um plus. Eu estou falando de fazer um a mais. Não estou falando de fazer o que está combinado. O combinado, o básico, é a tua obrigação. Não estou nem discutindo tua obrigação. Estou falando de melhoria para que você
venda mais e venda melhor para novos clientes. Terceiro e último tópico é iteração e aprimoramento. O que é iteração? Cara, é uma junção basicamente desses três tópicos, essas três ações. Você vai implementar para poder testar, você vai observar o comportamento e você vai também iterar e aprimorar o que está sendo feito. Como assim? Jota, você está falando como se fosse só uma grande ação. Não, são três ações diferentes, em três momentos diferentes. Só que elas são tão próximas, são tão parecidas que elas parecem iguais e não são. Na iteração e no aprimoramento, eu estou falando que, a partir desse momento que você vai executar essa terceira ação, baseado no feedback, você vai trazer o que foi de positivo como regra e vai documentar essa mudança. Por quê? A partir dessa prova social gerada, ou seja, desse feedback intencional, dessa mudança comportamental dentro do projeto, dentro do contrato, você tem mais autoridade para poder renegociar esse contrato, para poder cobrar mais, e você pode ainda negociar com outros clientes projetos com contratos maiores e melhores. Por quê? Você usou o que você tinha para poder melhorar o que você entregava, e essa versão melhor você vai ofertar mais caro. Por quê? Porque agora é diferente, é muito melhor e você já comprovou através da experiência, com a prova social, o que funciona e o que não funciona. Por isso, é importante você prestar muita atenção no que você está fazendo. Existe uma frase de Santo Agostinho, uma ideia de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, caso você não seja católico, cristão e não entenda quem é. Agostinho de Hipona foi um filósofo, teólogo muito famoso. Para os católicos, cristãos católicos, ele é tido como um santo, um doutor da igreja. Ele escreveu tanto, pensou tanto, organizou com tanta maestria o seu pensamento que ele é tomado como modelo de fé, de espiritualidade, de teologia e de filosofia. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele tem uma ideia que diz: o tempo ele existe em três manifestações. O tempo passado ele existe na memória, ele se manifesta na memória. Passou e ele só existe do que a gente lembra, na memória. O tempo futuro, ele existe na expectativa, ou seja, eu espero o que há de vir, ainda que isso não exista ainda. Então eu tenho uma expectativa do que há de vir. E existe ainda um terceiro e último tempo, que é o tempo presente. O tempo presente, ele existe e reside, se manifesta na intenção. Na ação do coração, na coragem. É intencional o movimento. Por isso, de forma intencional, no teu momento presente, execute essas três ações. Testes e experimentos, como protótipo, observação de comportamentos a partir do protótipo, iteração e aprimoramento desse protótipo. Então eu vou te dar ainda um bônus, um plus, um a mais nessa nossa aula, nesse nosso vídeo. Antes de te dar esse plus, esse a mais, esse over delivery, abre parênteses aqui. Abriu parêntese. Se você quiser receber esse Notion com todas essas anotações, a única coisa que você precisa fazer é tocar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se cadastrar na minha newsletter, a Ninho Narrativo. Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, eu disparo uma carta super robusta e completa com esses assuntos. Para você ter acesso ao Notion com o material complementar de tudo que eu faço aqui e faço também na newsletter, você deverá se cadastrar na minha assinatura, que custa R$ 9,90 por mês. Toda semana, atualizações são lançadas nesse dashboard no Notion, com os materiais das aulas que eu dou aqui no YouTube e também os materiais de dentro da newsletter, das cartas que são disparadas por lá. Então tem um link aqui na descrição desse vídeo. Fecha parênteses. Agora, como vender mais a partir do momento em que eu prototipei esse serviço com prova social? A partir do momento que você prototipou e documentou, você já não vai vender o que você vendia antes, você vai vender agora o que já não é um protótipo. Quando você faz essas três ações, que você faz o teste e experimento, faz a observação de comportamentos, a iteração e aprimoramento, você tem algo melhor, você tem algo mais aprimorado e que você pode vender mais caro. Então, a partir disso, nos próximos contratos que você for negociar, você já não vai negociar como antes. Você vai negociar tendo a autoridade e a prova social do que você tem agora, validado
na prática. E aí você cria o teu próprio método validado. Agora, que testes eu posso fazer na minha prestação de serviços com a escrita, por exemplo? Se você entrega 5 peças por semana, que esse é o combinado, testa entregar 7. E você não vai cobrar por essas 2 a mais que você está entregando. Por quê? É um teste, é um experimento. Deu certo, colou, observou o comportamento, melhorou, iterou e aprimorou, o que você vai fazer? Você vai sentar com o cliente e vai falar, cliente, seguinte, não sei se você percebeu, mas eu fiz uma mudança na nossa entrega. Eu comecei a entregar a mais e isso melhorou o nosso resultado. Agora eu quero renegociar o nosso contrato. Para eu continuar entregando esse a mais, além desse contrato que nós temos negociado, a minha proposta é de X. Faz sentido para você? Ah, faz, vamos negociar. Beleza, assinou o contrato. Se ele diz não, tudo bem. Você só deixa de entregar esse a mais, esse novo protótipo que agora se tornou um serviço, se tornou parte da tua entrega, entrega o combinado. E de tempos em tempos você entrega um pouco a mais. Mas você não vai entregar tudo a mais, porque se tu dá o que você tem de melhor nesse contrato com um cliente que não está pagando por isso, se você dá essa nova versão, entrega tudo 100%, 200%, que atrativo ele vai ter para poder renegociar e aceitar a tua proposta? Ah, mas Jota, essa é uma visão egoísta da coisa. Não é, cara. O combinado não sai caro. Vocês combinaram X, você está entregando X e de tempos em tempos você entrega mais. Agora, se você entrega, tipo assim, 3 vezes mais do que foi combinado, existe uma linha muito tênue entre fazer um over-delivery e ser um bobão no projeto. Não é para ser bobão. Você não vai entregar um castelo para quem te contratou a reforma de um banheiro. Toma cuidado. Você deve ser, sim, simples como uma pomba, mas prudente e esperto como uma serpente. Porque negócios são negócios. Ninguém paga boleto com um elogio, com nossa, que legal, obrigado por ter entregue mais. Experimenta pegar um áudio, uma mensagem de um cliente falando, nossa, você entregou a mais, muito obrigado. Puxa, não sei nem como agradecer. Pega e reproduz esse áudio na boca do caixa lá do banco, quando você for ao Banco do Brasil, ao Santander, o Bradesco, o Itaú, a Caixa Econômica, sei lá, você tem um monte de banco. Vai lá e reproduz, olha a caixa aqui, ó, o pagamento da conta de luz vai ser esse essa vez, tá? Não vai pagar, querido, não vai, pô. Então, cuidado. Então, entregue sempre um pouco mais, mas não entregue absurdamente a mais, porque a linha tênue entre ser um profissional disputado e ser um profissional que é usado, aproveitado e acaba sendo, enfim, tido como bobo, é muito tênue. Então toma esse cuidado. Espero que esse vídeo, essa aula tenha feito sentido para você. E se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e toda semana nós temos vídeos novos aqui no YouTube, vários vídeos. Estou aumentando pra caramba a frequência aqui e a depender do momento em que você está assistindo, você está vendo que tem vídeo todo santo dia aqui no YouTube. Então tamo junto, fica bem, me dá aqui teu feedback no comentário, eu tô aqui há quase 20 minutos te dando aula. Pô, na boa, não existe almoço grátis. Vamos ver se esse meu teste, esse meu aprimoramento está se transformando em resultado. Eu quero observar o teu comportamento. Isso aqui também é um exercício para mim. Conta aqui para mim nos comentários do YouTube. Tamo junto e até a nossa próxima aula. Não se esqueça de que é tudo, absolutamente tudo sobre histórias.